Prezados ouvintes, estamos começando mais um programa Cristo, a única esperança, pela Paraíso TV, e nós queremos a sua preciosa atenção para estar conosco nesses momentos de meditação. Quero ler para a nossa meditação o texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 6, versos 18 a 21, que diz assim: E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendestes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonham, porque o fim delas é a morte. Paulo aqui estava falando sobre essa liberdade que a gente tem para pecar. Todos nós temos liberdade para pecar. Precisamos ter a vontade para não pecar. E essa vontade é quando nós nos aproximamos de Deus. Porque o nosso desejo natural é fazer as coisas erradas, fazer as coisas que não agradam a Deus. E quando nós fazemos as coisas que não agradam a Deus, nós não temos esperança para a vida eterna. Nós não temos essa certeza de que ao morrermos iremos para a presença de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. A pessoa que vive no pecado, ele está separado de Deus. Ele não tem comunhão com Deus. Ele pode até chamar o nome de Deus, mas Deus não pode ouvi-lo porque ele está separado de Deus. Quando a pessoa se aproxima de Deus, reconhece os seus pecados e pede perdão dos seus pecados a Deus, aí Deus perdoa, Deus limpa, Deus purifica. A Bíblia diz: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve, se tornarão mais brancos do que a lã. Porque só Jesus Cristo pode perdoar, só Ele pode perdoar os nossos pecados. Se você clamar, se você pedir, os teus pecados podem ser os piores possíveis, mas Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. E quando Ele perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz assim, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, para total esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Às vezes o diabo, começa a falar no teu irmão: você já fez aquilo outro, e você começa a sofrer algo que Deus já perdoou. Então, tenha certeza de que se você confessou os seus pecados a Deus, que Deus já perdoou os seus pecados, você está livre daquele pecado. Mesmo que o inimigo, ou algum amigo, ou alguma pessoa, ou o próprio diabo venha querer te acusar, querer te condenar por aqueles pecados do passado, você pode dizer: eu já fui perdoado, Deus já me perdoou, não tenho mais aqueles pecados, já foram perdoados. Pode falar com certeza, porque Jesus Cristo veio para isso, para perdoar os nossos pecados. Tanto que aquela mulher pecadora, que os fariseus acharam em pecado de adultério e trouxeram perante Jesus, quando ela chegou ali, arrastada pelos homens, aqueles homens com pedras na mão para atirar daquela mulher, eles colocaram diante de Jesus dizendo: olha, na lei de Moisés manda que a pessoa pega em flagrante adultério seja apedrejada. E você o que diz? Tentando para Jesus falar que poderia apedrejar ou poderia salvá-la. E aí eles, de qualquer forma, eles teriam razão para acusar Jesus. Mas Jesus, com a sua sabedoria infinita, ele agachou-se e começou a escrever na areia, e a Bíblia não fala o que ele escreveu, mas certamente os fariseus viram e sentiram o seu pecado. E ao invés de jogar a pedra na mulher, eles estavam ansiosos para isso, eles saíram um a um, do mais velho ao mais novo,
E quando Jesus levantou as suas vistas, que não viu ninguém, somente a mulher ali, que dos teus acusadores não te apedrejaram? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem tampouco eu te apedrejarei. Vai em paz e não peques mais. Quer dizer, Jesus tinha perdoado aquela mulher. Embora seria um pecado grande que ela tinha cometido perante a lei de Moisés, mas perante a graça de Deus ela foi absolvida pela graça. E só que Jesus deu uma recomendação para aquela mulher, que é uma recomendação para todos nós, dizendo, vá e não peques mais. Porque ele, em outras passagens, diz que o segundo estado é pior do que o primeiro estado de pecado, né? Então, a pessoa que foi liberta do pecado, que está em comunhão com Deus, ele tem que se esmerar em uma vida de obediência, de fé, de comunhão, para não cair novamente no pecado, porque a Bíblia diz que o coração limpo pelo Espírito Santo, quando nós nos convertemos, se ele deixar o demônio voltar a entrar novamente nele, então ele virá não mais sozinho, mas ele vem com mais 7 demônios, aí o estado segundo será pior do que o primeiro. Então, meus amigos, Paulo, quando ele fala aqui desse desejo da carne, desse vontade da carne, de viver pecando, ele está falando uma coisa que todos nós sabemos disso, porque nós queremos pecar, nós queremos fazer as coisas erradas. É fácil fazer as coisas erradas. Eu trabalho com o pessoal ali da Chácara Pedacinho do Céu, lá no Leão de Judá, e a gente vê as pessoas drogadas, pessoas alcoólatras, e eles têm até vontade de se libertar, mas sentem uma prisão muito grande no pecado, e muitos fazem força para se libertar e não conseguem, porque a carne é fraca. A carne é fraca, embora o espírito esteja pronto, mas a carne é fraca. Então, só há uma maneira de nós vencermos o pecado. Quando nós nos aproximamos de Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa, e aí nós passamos a ter uma vida de comunhão, uma vida de união, uma vida de parceria com Deus. Nós vamos viver uma vida de vitórias, uma vida de esperança, uma esperança da vida eterna. Porque muitas pessoas têm até medo de falar em morte. Tem medo de falar em morte. Quando eu conheço algumas pessoas, quando falam em morte, eles cruzam o dedo e batem assim, não fala mais nisso, né? Tem medo de falar em morte. Mas a Bíblia fala que há tempo para nascer e tempo para morrer. Quer dizer, ninguém vai escapar da morte, ninguém vai ficar para semente, ninguém vai virar pedra. Todos nós iremos morrer. O interessante é que estejamos preparados para morrer. Estejamos preparados para morrer. E se não existe essa esperança no seu coração de vida eterna, você sempre vai ter medo da morte, porque a morte vai nos levar à presença de Deus. O corpo, a Bíblia diz lá, Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó de onde veio, mas o espírito volta a Deus que o deu. E aí vai prestar contas dos seus atos que realizou através do corpo aqui na terra. Vai prestar contas a Deus. Nada vai ficar impune. Se você não se arrependeu, não foi perdoado os seus pecados, você vai prestar contas dos seus atos diante de Deus. Então, busque o perdão de Jesus. Jesus está pronto, Ele está com os braços estendidos, com as mãos estendidas, para te abençoar, para te perdoar, para te amar, para te dar esse direito de vida eterna. Quando Jesus falou da eternidade, no final dos tempos, a escatologia, Ele disse assim, olha, no final haverá o juízo final. E Ele fará esse juízo final da seguinte forma: sentará no seu trono e todas as pessoas estarão ao seu redor, uns à direita e outros à esquerda. E aos que estiverem à sua direita são aqueles que foram perdoados seus pecados. E Ele dirá a estes: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Deus já preparou isso para os salvos. Mas aqueles que estiverem à sua esquerda, Ele dirá: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São essas as duas últimas palavras que Jesus vai falar para a humanidade no dia do juízo final. Então, de qual lado você gostaria de estar?
do lado direito, claro, é óbvio, mas precisa aceitar Jesus como seu Salvador, porque Ele vai encher o seu coração dessa esperança, dessa graça, desse poder, para que você esteja firme, confiante no poder de Deus, tá bom? Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê poder, e você seja vitorioso nessa batalha contra o pecado. Amém.